Salve, salve, programa Alternativa A, começando hoje ao gravado com convidado especial, mas antes da gente apresentar o nosso convidado aí do Alternativa A, queria apresentar os ilustres membros desse programa, né? Comigo, o professor Henrique Montanha. Tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, professor Alex, boa tarde, Glauco, boa tarde ao nosso convidado, tá? O Glauco, que eu acho que não faz mais parte desse programa, né? Porque não aparece mais na bancada. O Glauco fica marcando curso, pelo menos ele disse que faz um curso de sábado à tarde, arrumou essa desculpa para esse ano ficar livre da gente. Salve, salve, Glauco. Fala, Alex, que prazer estar aqui com você, com o Henrique, mais uma vez, com o nosso convidado super especial, cara. Pô, antes fosse Miguel, viu, cara? Eu tô estudando muito e aprendendo bastante coisa. E aproveito, viu, Alex, para lembrar a galera que dá para acompanhar essa super entrevista também no YouTube do programa Alternativa A. É só se inscrever no canal, ativa as notificações, programa Alternativa A no YouTube e seguir a gente no Instagram, né? A nossa @p.alternativa, Alex. Exatamente, também. Fala, Monteiro, eu ia falar também que você pode... Só te falar, porque não estuda muito, que tem gente preferindo traficante do que você, hein? É verdade. Pois é, cara. Mas a gente vai falar sobre isso, provavelmente. Mas você também pode ouvir, né? Nesse momento você está ouvindo, né? Na Universitária FM 102,1 aí, né? Você está curtindo aí o programa Alternativa. Nosso convidado hoje é um dos fundadores, né? De um site, de um programa, né? Quero saber, começou o site, começou o programa, como é que foi? Que é o Combate Rock, programa que você pode ouvir aí pelo Spotify, né? Programa que faz quanto tempo já, Marcelo, tem o Combate Rock? Combate Rock tem 13 anos. Foi fundado em 2010, primeiro como um blog, aí depois de 6 meses a gente criou o programa de rádio. Exatamente. Marcelo Moreira, jornalista, né? Fundador do blog e hoje programa de rádio, também na Electric Radio, o Combate Rock, que você também pode ouvir pelo Spotify, que é muito legal. Para quem não conhece, vale a pena. Já está em que edição mesmo? Eu estava ouvindo, acho que eu ouvi a última edição, a mais recente. 559. Olha, né, chegando aqui. Vocês gravam o quê? Vocês gravam de fim de semana? Vocês gravam que dia? A gente grava sempre, normalmente aos domingos, né? Pela manhã, que é o horário que o Maurício Gaia, que é o meu sócio, né? E também sócio fundador do programa. E ele tem várias atividades paralelas e uma delas é o Combate Rock. Ele só pode gravar no domingo de manhã. Então tá bom, né? A gente grava domingo de manhã, acorda um pouco antes do futebol. A gente fala um monte de bobagem aí, grava, e o programa geralmente está disponível às terças-feiras no Spotify e às quintas-feiras no nosso blog combaterock.com.br. Exatamente. Claro, né, esqueci de falar do Maurício Gaia também, jornalista, produtor cultural também, aí o parceiro, aí o cofundador também do Combate Rock. O Marcelo, você podia falar um pouquinho, né, como é que surgiu o Combate Rock, qual que é a ideia do Combate Rock, né, para o pessoal que não conhece, mas agora está a fim de ouvir aí o programa. Bom, antes de mais nada, um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente, ao Montanha, ao Glauco, prazer estar aqui conversando com vocês, Alternativa A. O programa, na verdade, ele surgiu numa conversa entre 4 jornalistas que trabalhavam no Jornal da Tarde em São Paulo, né? Eu lancei a ideia e o Roberto Capizano, filho, o Marcos Burg e o Daniel Fernandes, nós trabalhávamos na mesma baia, os 4. E os 4 falavam de rock and roll. 2 deles, eu e o Capi, e o Roberto Capizano, eram os metaleiros, e o Marcos Burg e o Daniel, os mais moderninhos, né? E a gente ficava discutindo, né? 2 palmeirenses, 3 palmeirenses, um São Paulino, a gente xingava o São Paulino, que era o Daniel Fernandes, né? Falava muita bobagem e tal, e discutia música, né? Também. E aí tivemos a ideia de criar um blog dentro do portal do Estadão, falando sobre isso. Só que a ideia era a seguinte, né? Era recriar as discussões que nós tínhamos na nossa baia, que eram 2 contra 2, pancadaria, discussão, só zoeira, tal. E aí a gente criou um nome, Combate Rock, inspirado pelo
pelo Combate Rock disco do Clash, né? Justamente porque era um combate, 2 contra 2. A gente nunca concordava, né? O Daniel Fernandes, por exemplo, gostava de Smiths, e a gente odiava, todo mundo odiava o Smiths, então a gente sacaneava o tempo todo, inclusive nos textos, tal, e ficava essa brincadeira. E aí, com o tempo, né, a gente incorporou mais 3 pessoas, o Maurício Gaia, como nosso, digamos assim, o mentor intelectual da parte tecnológica, ele que gravava o programa, tal, ele que formatou o programa de rádio, e entrou o Décio Trujillo Júnior, e depois entrou o Luciano Passo, o Coruja. Com o tempo, né, a gente foi saindo, uns foi saindo do jornal. Olha quem chegou! Só quem de surpresa apareceu. Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa pelo atraso. Eu estou num supermercado aqui em São Paulo, num café. Daqui a pouco eu vou pegar o café ali. Maravilha! Maurício Gaia. Seja bem-vindo, Maurício. Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Desculpa ter te interrompido, Marcelo Moreira. Siga. Estou terminando só como é que nós criamos o Combate Rock, né? E com o tempo, cada um foi tomando seu caminho, a gente foi saindo ou sendo expelido, né? Do jornal Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde. No fim, dos 7 caras, sobraram só eu e o Maurício. E aí nós estamos tocando o Maurício, registramos o nome, fomos para o UOL e tal, e temos até hoje aí combaterock.com.br, programa de web radio, né? E também com ele agora hospedado na Electric Radio, certo, Maurício Gaia? Exatamente, Marcelo Moreira. Você não falou nada sobre o tempo que a gente, sei lá, né, fazia mexer nas ruas, essas coisas não, né? Ainda não. Ah, tá bom. Cheguei a tempo, então. O Glauco, pode perguntar. Eu queria perguntar para o Marcelo. Marcelo, é mais fácil atacar ou defender? É mais fácil falar bem ou falar mal? Falar mal é muito mais fácil, porque você sabe, quem costuma falar mal está sempre na ofensiva, né? E para se defender, você tem que ter muito argumento, né? E aí, a discussão sempre, como sobraram só eu e o Maurício, fica mais fácil, né? A gente fica. Qualquer discussão entre nós acaba acabando em cerveja, principalmente em cerveja e em pizza, né? Quando a gente estava junto com os outros companheiros que fundaram com a gente, era um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo mais gostoso, porque a gente atacava, escolhia um alvo, né? Geralmente os alvos eram o Daniel Fernandes e o Marcus Burg, porque eles gostavam de umas coisas muito esquisitas na música, principalmente, né? E o Daniel Fernandes... errado, Marcelo Moreira. Quem gosta de coisa esquisita é você. E o Daniel Fernandes, ele era o único São Paulino do grupo, né? Então a gente sacaneava demais ele, né? E o Maurício também era de vez em quando alvo, porque era um dos poucos corintianos ali, e o Corinthians não estava muito bem na época. Aí ganhou a Libertadores, aí inverteu o quadro, né? Ganhou a Libertadores e o Palmeiras caiu para a segunda divisão. Mundial, coisas assim. Mas, Glauco, só terminando de responder, é mais fácil atacar, não tenha dúvida nenhuma, viu? Porque para arrumar argumento para me defender do Maurício, que é um intelectual das artes, é meio difícil, viu? Calma aí, gente. Estou pegando café aqui. Fique à vontade. Estou fazendo um exercício que é segurar uma bandeja com uma mão, com café aqui a tampa, copinho e tudo mais, e o celular na outra. Fica tranquilo. Né? Sem deixar nada cair. O que nessa idade é mais complexo, né? O Marcelo, a gente ouve bastante falar em relação ao rock, né? Rock, o que é rock hoje? O que a gente pode destacar de rock? Mas é o rock, assim, do passado, né? Bandas voltando. Você acha isso legal? O que você acha disso? E o que a gente pode esperar de novo do rock? Você tem alguma coisa nova de rock and roll? Olha, o rock está tá embaixo já faz algum tempo, né? É quase que um processo contínuo, das mudanças culturais, sociológicas, sociais que estão acontecendo desde a década de 90, né?
Com relação a isso, que a gente pode dizer que o rock virou uma coisa de nicho, quase como o jazz e o blues, né? Você vê, por exemplo, até o Maurício estava me mostrando hoje, curiosamente, né? Entre os álbuns mais ouvidos no Spotify. Qual que é o período, Maurício? Desde o começo do início do serviço. Pois é, então, sei lá, 5, 10 anos, dos 20 mais ouvidos, na minha avaliação, só um pode ser considerado rock, que é quem que é? O Ed Sheeran. Você acha que Ed Sheeran é rock? Para começar, que você está errado. Pois é. E aí, Maurício... Pois é, o Maurício colocou Olivia Rodrigo, Billie Eilish também como algo assemelhado ao rock, para você ver como o rock está em baixa e virou nicho, né? Não tem outra circunstância você avaliar como o rock está virando uma coisa de pessoas mais velhas, né? É coisa de rock, de tiozão. Não tem jeito. O Maurício costuma comentar uma coisa com muita propriedade, que o rock deixou de se comunicar com os mais jovens. E isso é verdade. O rap tomou esse lugar, o hip hop, e principalmente o funk carioca aqui no Brasil. E eu concordo com ele. O rock deixou de falar com as pessoas mais jovens. Nós estamos falhando em fazer com que as pessoas mais novas consigam, pelo menos, se interessar um pouco sobre isso. E aí a gente fala, né? As emissoras de rock, de rádio que sobraram, são as de classic rock. As bandas que lotam os estádios no Brasil, nos Estados Unidos, e muito na Europa, Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses, são as bandas que têm mais de 30 anos de idade. Então, o que sobrou para o rock? Sobrou o underground. Por um lado é bom, tem um pouco mais de espaço para artistas novos tentarem um lugar ao sol. O ruim é que não vai haver mais bandas grandes de rock como estávamos acostumados e como eu, você e o Montanha comentamos na última vez que nós conversamos aqui em São Paulo, lá no Inédit, né? Eu acho que, infelizmente, o rock and roll vai ficar por um bom tempo como um nicho parecido com o jazz e o blues. O que você acha, Maurício? Eu concordo em partes, discordo em tantas outras partes, né? Eu acho, primeiro, se a gente pegar ali os anos 50, né, o rock era uma coisa. Nos anos 60, o rock era uma coisa completamente diferente do que era nos anos 50, em termos musicais, em termos artísticos e tudo mais. Se a gente chegar ali, sabe, quando chega ali no rock progressivo, por exemplo, nos anos 70, ou mesmo no rock psicodélico, no final dos anos 60, nos anos 70, é uma outra coisa. Então, assim, é um gênero que ele não tem como característica, né, você pegar assim, valsa 3x4. Então, beleza, 3x4 é valsa, vai ser sempre valsa desse jeito, entendeu? Ou se a gente pegar, sei lá, um gênero muito marcado por uma característica musical, sei lá, o chorinho. O chorinho sempre vai ser o chorinho porque ele tem aquela estrutura musical, que, enfim. O rock não, o rock cabe em tudo, né? Então, eu acho que hoje o rock tem muito mais a ver com comportamento, com atitude, do que com aspectos musicais, né? E eu acho, aí eu concordo com o Marcelo Moreira, eu chamo de Marcelo Moreira assim, oficialmente, porque o apelido dele é Coxa, tá? Eu concordo que, por exemplo, hoje aqui no Brasil, né, realmente, aquilo que a gente conheceu como explosão do rock dos anos 80, que também não tem nada a ver com aquele rock que surgiu no Brasil nos anos 50, quase nada a ver com Jovem Guarda, tal, não sei o que mais, né? Ele, por um lado, né, perdeu espaço na grande mídia, por outro lado, por questões inerentes ao próprio extrato social de onde que vieram esses caras dos anos 80 e tudo mais,
perderam uma conexão muito grande com o público jovem, e sim, o hip hop assumiu esse lugar aqui em grandes centros urbanos de lavada, né? O sertanejo também entrou de lavada em cima disso, e hoje a gente tem uma outra música que, enfim, está no lugar do que a gente estabeleceu, concordou chamar de rock. Mas, ao mesmo tempo, esse rock ele está presente no trabalho de uma série de novos artistas que necessariamente não são rock. Tem essa nova MPB aqui no Brasil, e pô, tem um monte de elemento de rock nos sons caras. Né? Quando eu estava falando a história lá dos discos mais ouvidos ali no Spotify hoje de manhã com o Coxa, né? Olivia Rodrigo tem muita coisa de rock. Pô, você vê show dela, cara, é banda, é guitarra, tal, é atitude, é pose, é tudo de rock. Né? É mais classificado? Porque, enfim, fala para as massas. Né? Nunca vai ser o underground. Né? Ela tá lá para vender para milhões. Então, mas tem muita coisa de rock no trabalho dela, da Billie Eilish também, porque, assim, é isso, né? Echo and the Bunny é tão rock quanto é Metallica. E são coisas completamente diferentes. Entendeu? Ô Maurício, deixa eu encerrar esse primeiro bloco, a gente vai para apoios culturais aqui na Rádio Universitária, e a gente queria encerrar com uma música. Ô Marcelo, já quer pedir uma música aí? O que você gostaria de ouvir aí? Depois o Doni se vira para colocar a música. Olha, cara, já que estamos falando aqui do que é rock, do que pode vir a ser rock, eu sou mais tradicional e sou um pouco mais conservador em ter coisas musicais. A minha banda favorita de todos os tempos é The Who. The Who. Então, vamos ouvir uma música The Who aí, que eu acho que, de repente, do disco mais importante deles, que é o Who's Next, de 71, né? Eu acho que a gente pode escutar Baba O'Reilly, que é uma música que acho que une o antigo Who e o novo Who naquela mudança que a banda teve em 71, ok? E aí, no segundo bloco, o Maurício escolhe. Beleza. Então vamos para rápidos apoios culturais, vamos ouvir The Who, a pessoa quer ouvir o Olivia Rodrigo. Daqui a pouco a gente volta com mais alternativa.